Fala aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou professor de filosofia e no vídeo de hoje, como vocês podem ver, mais uma vez eu estou em frente a um cenário belíssimo, né? O que com certeza vai compensar as bobagens que eu vou falar aqui nesse vídeo, porque também mais uma vez eu não preparei roteiro, não organizei o que eu vou falar, nem nada do tipo, né? Na verdade, eu só tive uma ideia que me passou pela cabeça e resolvi gravar o vídeo como que refletindo ao vivo, né? Ao vivo e a cores, pessoalmente aqui. Que é uma coisa que eu já faria se eu viesse aqui sem pretensão nenhuma de gravar vídeo, né? E ficasse em frente a esse cenário. Eu provavelmente utilizaria esse tempo para refletir sobre essa questão, né? Mas a ideia é bem simples, acho que vai ser até bem breve, tá? Eu estava escutando uma música e a letra dessa música fala sobre a finitude das coisas, tá? E o quanto o tempo consome todas elas e o quanto elas todas são temporárias, né? Que é um tema que eu já trouxe aqui para o canal algumas vezes, né? Sobre o tempo, o aspecto passageiro da vida e por aí vai, né? E eu comecei a pensar sobre isso, né? Isso me trouxe à mente o quanto às vezes eu me preocupo por bobagem, por coisas mundanas, cotidianas, emprego, salário e tudo mais. E eu comecei a pensar se eu deveria realmente dar toda essa preocupação a essas coisas, né? É uma coisa que eu já falei em outros vídeos, é um pensamento que me vem à mente, vira e mexe me vem à mente, e eu tenho sempre que me recordar, tento sempre me recordar, inclusive, da finitude das coisas e para que, como diz a Simone Weil na Gravidade e a Graça, para que diante da morte, diante da finitude, colocá-las no seu devido lugar, né? Dar a elas o seu valor correto, né? A morte revela um pouco isso. Então tem até uma regra filosófica, né? Que eu tento, sobre a qual eu tento meditar e a qual eu tento me lembrar com certa recorrência, que eu sigo e que diz: recorda-te da morte, né? E essa música me fez pensar, refletir mais uma vez sobre esse tema, e imediatamente eu acabei associando a música, a letra dela, com uma frase do C.S. Lewis, tá? Que, se eu não me engano, está no livro Os Quatro Amores, em que ele diz: tudo que não é eterno está eternamente ultrapassado, né? E eu acabei fazendo um silogismo simples na cabeça, acabei pensando de maneira bastante rápida, assim, no seguinte, né? Bom, se tudo que não é eterno está eternamente ultrapassado, por que então não doar toda a minha vida a me preocupar com aquilo que é eterno, né? Por que não simplesmente me preocupar com aquilo que é eterno? E foi um pensamento que me passou pela cabeça e eu acho que ele está correto, né? Acho que quanto mais eu me preocupar com aquilo que é eterno, com aquilo que realmente importa, sim, e uma preocupação genuína, existencial, de verdade, a qual eu estou falando, né? Não estou falando de uma preocupação cotidiana, tipo, do dia a dia, sabe? Uma preocupação comum, tá? Porque tem as preocupações comuns que a gente tem, né? A gente tem que cuidar disso, aquilo, tem certas responsabilidades, né? Por exemplo, eu estou preocupado com se eu vou conseguir chegar no horário em tal lugar. Tipo, pô, é uma preocupação genuína, comum, né? Mas não é exatamente sobre essa que eu estou falando. Estou falando de uma preocupação existencial. Aquele tipo de preocupação que mexe com a gente, sabe? Que tira a gente do nosso... mexe com os nossos ânimos, com a nossa alma, sabe? Aquele tipo de preocupação que nos move adiante, né? Então, preocupação com dinheiro, com se realizar, com fazer alguma coisa em vida, ter o nome marcado, ter fama ou qualquer coisa do tipo, sabe? Esses tipos de preocupação que acabam tomando conta da nossa existência e virando um certo eixo, né? Eu acho que essa é a preocupação que deve estar sempre voltada para o eterno, né? E, inclusive, isso aí, parando para pensar agora, isso aí se relaciona bem com um vídeo que eu fiz sobre o C.S. Lewis também, que é sobre um ensaio dele chamado Aprendizados em Tempo de Guerra. Tenho quase certeza que é esse, em que ele se debruça sobre essa questão, né? Se nós cristãos deveríamos desprezar em absoluto todas as atividades cotidianas, profissionais, mundanas, né? E nos dedicar simplesmente a Bíblia, a teologia, o eterno, a oração e por aí vai, né? E acho que a resposta dele é mais ou menos... Vou deixar no card aí para, né, todo mundo ter certinho a referência, mas se eu me lembro bem, a resposta dele é mais ou menos nas linhas de dizer o seguinte:
Nós não desprezamos em absoluto as coisas deste mundo, mas as realizamos tendo Deus em vista, né? Então, como a Deus e não aos homens, né? Nós fazemos, agimos como a Deus e não aos homens, né? Citando aquele trecho das cartas de São Paulo, né? Nesse sentido aí, acho que dá muito bem conta, a resposta dá muito bem conta da questão, né? Você deve fazer as coisas deste mundo, as cotidianas, estas responsabilidades menores, estas preocupações menores que são legítimas, né? Elas entram nessa conta. É óbvio que elas devem ser feitas, né? Tem coisas sob a nossa responsabilidade, mas sempre tendo em vista o eterno, né? A preocupação existencial maior, esta que é um eixo existencial, esta sim tem que estar focada no eterno. Mas é difícil lembrar disso sempre, né? A gente acaba esquecendo com muita facilidade. Pelo menos a gente é exagero, né? Eu fico falando assim e parece que estou falando por todo mundo. Mas eu acabo me esquecendo com certa facilidade. Tenho que me recordar sempre. Não sei se é algo exclusivo meu ou se é algo de todos ou se é algo, quem sabe, dos brasileiros, não? Porque agora me vem à mente também aquele sermão sobre o Espírito Santo do Padre Antônio Vieira, em que ele fala sobre o quanto é difícil pregar para os brasileiros, porque os brasileiros são como estátuas de mirta, né, que você tem de ficar sempre podando e sempre ajeitando, né, como os brasileiros precisam sempre se converter várias e várias vezes, diferentemente dos europeus, por exemplo, que são com estátuas de mármore. Eles se demoram muito mais para se converter, são muito mais difíceis de converter, assim como é muito mais difícil esculpir o mármore. Mas quando eles se convertem de uma vez, né? Os brasileiros não. Os brasileiros você converte facilmente, que nem estátuas de mirta, você vai cortando, podando, você faz facinho. Né? Tá aqui, fala 2, 3 coisas, ponto, se converteu. Mas tem que se converter várias e várias vezes, porque senão começa a sair um galho pelo olho, né? O braço começa a ficar torto ali da estátua, então você tem que ir podando o tempo inteiro, né? E é curioso, eu sempre achei tão legal esse sermão dele desde que eu li, faz muito parte da minha experiência mesmo, da minha vida cotidiana, assim. Eu sinto essa necessidade de estar sempre me reconvertendo a todo momento, né? Seja filosoficamente, seja religiosamente, tá? Que aqui os termos têm estes dois... Este termo tem esses dois significados, digamos assim, né? Tem esses dois pesos nas duas áreas que são as áreas que mais têm importância na minha vida, né? Isso aqui é muito bonito, né? Eu queria ter mais coragem para pular e sair nadando para lá até o fundo e depois voltar, ir para o outro lado e não me preocupar muito, mas eu não tenho, né? Eu gosto de nadar aqui no rio, mas eu geralmente fico mais nas beiradas aqui. Eu não saio muito não fico muito longe das beiradas e da onde me dá pé. Eu tenho um pouco de medo, de receio, ainda mais estando sozinho assim, né? Vai saber, né? Eu não acho que tenha nada muito perigoso aqui no rio. Não tem nenhum bicho ou coisa assim. Talvez tenha uma cobra ou outra, mas acho muito difícil estar no meio do rio ali e fazer alguma coisa, sabe? Mas vai saber. E desde sempre eu tenho um pouco esse medo de água e de nadar, mais especificamente, de nadar onde não dá para ver o fundo, sabe? Esse rio é extremamente transparente, tá? Mas é óbvio que chegando ali mais no fundo não dá mais para ver o que está embaixo, né? Eu sempre tive um medo enorme disso. Queria ter um pouco mais de coragem para enfrentar esse medo e sair nadando, porque uma vez eu achei tão legal, mas tão legal, um cara que, sozinho de tudo, tá? Vinha aqui no rio, deixava as coisinhas dele aqui na pedra ou em algum banquinho, algum lugar assim, e saía nadando, ia embora, até lá ao final, sozinho, sem ninguém. Depois voltava, bem tranquilo, sabe? E eu não tenho muita coragem não. Eu começo a entrar um pouco em desespero quando eu tô mais no fundo, assim, sozinho, eu já fico, eita, não dá pra ver nada, não sei o quê. É difícil me controlar. E eu tenho quase certeza que parte desse meu medo vem da infância e vem de quando eu era pequeno ter assistido o filme Tubarão, tá? Eu não lembro nem em que ocasião isso foi, se eu assisti com os meus pais, com amigos, sei lá, mas eu lembro que me impactou muito esse filme. E que por um bom tempo na infância eu tinha medo mesmo em piscina de entrar num lugar mais fundo, de fechar o olho debaixo da água, porque eu imaginava, tipo, um tubarão vai vir aqui me pegar, cara. Tem alguma, sabe, eu acho que o filme criou um pouco essa reação em mim de tá na água, tá fundo, você não consegue ver, tem perigo, tem alguma coisa que vai te matar, vai te destruir, né? Então ter essa reação de perigo, assim, acho que tá fortemente associado a essa experiência que eu tive na infância, esse trauma que me deu assistir o filme Tubarão. Mas quem me dera ter um pouco mais de coragem, né? Porque é muito bonito. Isso aqui é maravilhoso. Ai, faz uma falta não ter isso no nosso dia a dia.
Por isso que quando eu tô aqui eu tento aproveitar o máximo possível. Eu vou voltar amanhã para casa. Aí os vídeos vão voltar à rotina, naquele cenário de sempre. De sempre não, né? Aliás, só os últimos vídeos que eu gravei no cenário novo, tá ficando bonito ali, né? Mas nem se compara isso aqui. Então eu tento aproveitar bastante. E eu acho legal que o pessoal aqui nessa cidade faz isso com certa recorrência, sabe? Eu vejo várias vezes, assim, em vários lugares diferentes nos quais eu fico na beirada do rio, bastante gente vem, para o carro, para a moto, fica uns 20 minutinhos olhando o rio, às vezes fuma um cigarro, bebe alguma coisa e depois volta, né? Acho que tira um tempinho depois do almoço, uma pausa à tarde no trabalho, alguma coisa assim, e vem aqui só para ficar olhando o rio, né? E curioso, não? Acho que a gente não para pensar muito sobre essas experiências, mas a gente acaba dando por certo, mas não é interessante que isso aconteça? Por que a pessoa faz isso? Por que ela tira 20 minutinhos do dia dela para dirigir até um lugar e ficar parado olhando? Por que este lugar e não outro? Por que não simplesmente dirigir para a padaria, pegar um café e ficar ali? Por que não simplesmente ficar mexendo no celular? Por que vir na beira do rio e ficar olhando? Qual é essa necessidade? Por que é tão convidativo ficar olhando para o rio e para essa paisagem bonita, né? A gente não para muito para pensar sobre isso, mas isso já nos diz alguma coisa, não? É como se a nossa alma ansiasse por beleza. Ela fosse sempre convidada, a beleza fosse sempre convidativa para ela. Também já falei disso em outro vídeo meu. É curioso como a água corrente é convidativa, né? Chama a nossa atenção, né? Acho que se a água tivesse totalmente parada, não seria tão interessante ficar aqui olhando. Mas o fato de ter a correnteza do rio faz com que a gente se perca mais na contemplação das águas, né? Eu gosto de recordar sobre isso, vale sempre a menção, eu sempre menciono quando tem essa experiência, mas nunca é demais mencionar isso. Fica aqui a minha referência, a minha indicação, sugestão do poema do Baudelaire, que se chama L'homme et la mer, né? O Homem e o Mar, em que eu acho que ele consegue capturar muito, muito bem essa experiência de contemplar a água corrente, o movimento das águas, né? Porque ele faz essa espécie de correspondência do homem contemplar as águas correntes e ao mesmo tempo contemplar o seu interior, né? E que os mistérios do interior são tão grandes quanto os mistérios das águas. É muito bonito, tá? Vale muito, muito, muito a pena. Um amigo meu me disse uma frase esses dias, que ele veio pra cá, a gente nadou, eu achei super legal, fica aqui minha referência ao Felipe, tá? Fazendo referência ao Felipe. Ele falou, pô, como é que alguém pode olhar isso aqui e pensar, sabe o que está faltando? Sabe o que a gente precisa criar? A gente precisa criar o Excel e fazer planilha. É isso que está faltando, ó. É verdade, né? Engraçado, a gente fica olhando aqui, toma isso como se fosse o supérfluo, como se isso fosse como se diz, a exceção, como se esses momentos devessem ser os momentos raros na vida e que, na verdade, aqueles momentos que devem preencher toda a nossa vida, mesmo são os momentos em que a gente se doa ao Excel, ao trabalho, à planilha, a isto, aquilo, porque é isso que verdadeiramente importa, é isso que a gente tem que fazer muito. Se for parar para pensar, se for fazer uma proporção e medir o quanto na vida de uma pessoa ela dedicou à contemplação de belas paisagens e o quanto ela dedicou a ficar olhando para a tela do celular, acho que deve ser uma desproporção enorme. Deve ser um absurdo comparar uma coisa com a outra, né? Ainda mais hoje em dia, né? O quanto será que uma pessoa passa da sua vida olhando para a tela do computador ou do celular e basicamente perdendo tempo, fazendo coisas que não importam muito, né? Mas deve ser uns 70% da vida. E isso aqui, ficar contemplando uma bela paisagem deve preencher o quê? 0,5% da vida de uma pessoa, porque ela só faz isso quando vai viajar, quando vai estar de férias, né? Deve preencher pouquíssima coisa. Então a gente trata isso como se fosse o supérfluo, como se fosse um complemento desnecessário para a vida, mas isso acaba entrando para aquele tipo de coisa que a gente costuma dizer que não tem preço, mas nem por isso deixa de ser valioso, né? É mais valioso do que aquilo que tem preço, né? É mais necessário do que o útil, porque sem isso a gente piraria, né? Sem isso a vida seria um inferno. Porque isso aqui é como diz o Baudelaire em outro poema, né? Ele fala a respeito das belas obras de arte, mas com certeza a gente pode expandir o significado do que ele está dizendo para as belas paisagens também, não? Ele diz, ce sont pour le cœur mortel un divin opium. São para o coração mortal um ópio divino. E é isso, pessoal.
acho que eu vou ficando por aqui. Agora sim, tagarelei bastante. Vou aproveitar o resto do tempo que me falta aqui. E se vocês quiserem me acompanhar nas minhas redes sociais, Instagram, Substack, tá o link na descrição. Também tá o link na descrição, os links de todos os livros que eu citei aqui no vídeo. E é isso. Obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!